Olá pessoal, esse é o Screencast, o podcast do Screen Festival que tem o apoio do Sebrae. Eu sou Lucas Reis, presidente da BMP, e estou aqui com duas pessoas incríveis que vão falar sobre Web3, cripto, metaverso e vários temas interessantes que fazem a cabeça de todo mundo explodir. Screencast, um oferecimento do Sebrae. Há 50 anos criando o futuro todos os dias. E Rede Bahia. Vou pedir para eles se apresentarem primeiro. Então, primeiro aqui a Solange Gueiros, que é brasileira, mas é uma atração internacional, porque viaja o mundo falando sobre blockchain, informando aí todo mundo que está criando esse novo mundo. Então, Solange, por favor, se apresente. Bom, primeiro, Lucas, é um prazer estar aqui. E, bom, o pessoal me conhece como Sol, meu nome é Solange Gueiros, eu sou Developer Advocate na Chainlink Labs, e só esse nome já é meio estranho, né? Então, basicamente, eu viajo o mundo inteiro para ensinar desenvolvedores a utilizar os produtos da Chainlink, mas também para ensinar as bases de Web3, de Smart Contracts, de blockchain e de trazer mais pessoas para esse mundo. Boa. E aqui comigo está o Jeff Beltrão, que trabalha com a Solange, que é baiano, mas também já está se tornando uma atração internacional, estava na Colômbia um dia desses. Então, Jeff, por favor, se apresenta também. Não, ainda falta muito chão para virar uma atração internacional. Mas obrigado pelo convite, é uma honra estar novamente aqui no Screen. Admiro muito esse projeto, admiro muito o trabalho que você faz aqui na Bahia. Eu sou o Jeff Beltrão, eu sou gestor de comunidades na Chainlink Labs. Sou também cofundador na Play for Change, que são duas organizações dentro do ecossistema cripto. E também sou cofundador do Pitaya Drink Bar, que não é do universo de Web3, mas faz parte do meu currículo. E é uma honra estar aqui para a gente falar sobre esse assunto que tanto me motiva. Mas no Pitaya já aceita criptomoeda? Estamos no processo de adesão. Aê, boa, coisa em breve. Você me fez agora antecipar uma surpresa, mas sim, está no processo. Beleza, deixa eu começar assim. Quando a gente fala Web3, provavelmente é porque existe uma Web 1, uma Web 2. E o objetivo desse podcast é de popularizar o conhecimento ligado à inovação. Então, explicando para que a minha mãe possa entender o que é o Web3, por que o Web3, onde vivem, o que comem. Vamos aqui, por favor, Solange, explica para a gente o que é o Web3. Eu vou pedir que o Jeff comece com a Web 1, Web 2 e eu chego na Web 3. Ótimo. Para a gente falar de Web3, a gente tem que passar antes por essa trajetória, né? A internet, a primeira relação que a gente teve foi a chamada Web 1, que era a internet estática, em que a gente ali era apenas consumidores, né? Quando foram as primeiras landing pages, em que a gente ainda não tinha interação que a Web 2 vem a proporcionar. A Web 2 é a internet que a gente é a mais popularizada hoje, é a que possibilitou a criação dos aplicativos e a gente passou a interagir de uma outra maneira com essa plataforma. A gente gosta de falar que a Web 2 ela descentralizou a informação, a forma como a gente se comunica e como a gente troca informação. Mas a Web 2, o principal produto são os nossos dados. Então, na prática, a gente não exerce autonomia, a gente não exerce propriedade dentro daquele ecossistema. Então, esse novo passo evolutivo da internet, que é a Web3... Eu ainda acho que, assim, que a Web 2, o Jeff já falou da Web 2 em descentralização, mas para mim a Web 2 ela ainda é centralizada, exatamente porque são os nossos dados na mão de grandes companhias. E quando a gente fala de Web 3, a questão é a descentralização geral mesmo, no sentido de que você tenha posse da sua informação e de que as informações elas sejam armazenadas de maneira descentralizada e que elas também sejam consumidas de uma maneira então mais descentralizada. E quer complementar alguma coisa de Web3? A Web3 ela muda a forma como a gente se relaciona, acima de tudo, com a confiabilidade. Através da Web3 a gente consegue automatizar de maneira descentralizada transações. E a partir disso a gente perde a necessidade de ter um centro que seja o mantenedor, que seja a garantia de execução daquele serviço. Falando bem em linhas gerais, mas tentando falar de uma forma que fique fácil o entendimento.
Então, através de algumas ferramentas, a Web3 hoje ela utiliza a criptografia como fonte de garantia para a execução de acordos, de serviços. Eu acho que essa é a grande virada de chave. Uma outra coisa que eu queria falar também, quando a gente está pensando em Web 2 para Web 3, a gente pode falar que a Web 2 ela é a internet da informação. E quando a gente vem para a Web 3, a gente está falando da internet do valor, porque a gente vê realmente que valores podem ser transacionados diretamente na internet de uma maneira descentralizada, sem depender de um banco, através aí sim de criptomoedas, de tokens. Então a gente muda a forma como a gente, inclusive, manda valor para o mundo inteiro. Imagina eu poder mandar um valor financeiro daqui para o Japão, que seja em segundos, sem depender de um banco, sem esperar o horário de abertura, de fechamento. Então isso é possível agora, graças ao que a gente vive com a Web3. Boa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, uma provocação, na verdade. São duas perguntas e uma provocação, que é: o mundo viveu pelo menos até o ano 2008, 2007, sem blockchain, sem Web3 e tal. O que é que ela resolve? Por que que ela dá certo? Assim? Por que que o mundo é diferente agora que existe blockchain? Essa é a primeira pergunta, mas na mesma provocação realmente a gente vai caminhar para o modelo da Web3 ou isso é só um hype, uma moda e que daqui a pouco tudo vai passar? Eu quero começar com um monte de coisa assim. Primeiro, eu acho que a gente vai usar e a gente vai escolher sistemas que incluam Web3 e principalmente incluam blockchain, que é o que a gente tem por trás da Web3, simplesmente porque eles são melhores. Então isso é uma escolha. Não necessariamente o pessoal vai entender exatamente o que é blockchain, mas hoje você sabe o que é internet? Você sabe explicar a internet? Não, você usa, você não vive sem. É isso que vai acontecer com o blockchain Web3. É assim que eu vejo as coisas. E por quê? A gente pode falar muito sobre a questão como eu estava falando, da centralização dos dados em poucas empresas. Então a gente vem por um caminho da descentralização da informação e dos valores e principalmente eu vejo hoje uma grande crise de confiança nas grandes empresas, com o que fazem com a gente. A gente virou o produto, o que estão fazendo com a gente? E quando a gente vai caminhando para a Web3, a gente vai tirando isso da mão dessas grandes empresas e trazendo a informação para o nosso poder. Então a gente fala muito sobre identidade autossoberana. Então é você ter a sua identidade e você definir o que você vai compartilhar com quem, quando precisa. É você não ter o mesmo dado, falar para cada banco que você vai abrir uma conta, você tem que falar as mesmas coisas para todos os bancos. Os dados são seus e você autoriza que ele use esta ou aquela informação. Então esse tipo de coisas são coisas que são, digamos assim, disponibilizadas pelo que a gente chama de blockchain e pela Web3 e que não existe hoje. Entendi. Eu gosto muito desse ponto que a Sol tocou, que eu acho que o problema que a blockchain vem para resolver são as relações de confianças. A forma como a gente tem garantias dentro de serviços das mais diversas indústrias. Tentando trazer isso para um exemplo prático, para uma causa real. Hoje, quando a gente contrata um seguro, dando um exemplo qualquer, mas hoje quando a gente contrata um seguro, a garantia que a gente tem de que esse serviço ele vai ser executado, ela se dá por um papel que a gente assina, que nada mais é do que um papel promessa. Ela se dá porque a gente crê naquela empresa, a gente confia naquela empresa, que aquela empresa vai realizar o que eles estão dizendo que vão realizar. Na blockchain, isso muda, porque a blockchain ela possibilita várias ferramentas e uma delas são os contratos inteligentes, que são chamados de smart contracts. O que são os contratos inteligentes? Eles são um programa de computador com uma condição pré-definida, que quando essa condição é atingida, ele é executado. Esse programa de computador, ele uma vez publicado na blockchain, ele se torna imutável e inviolável. Então, em outras palavras, eu quero dizer que eu posso hoje construir um protocolo de seguro, um projeto de seguro, em que eu tenha um contrato inteligente registrado em blockchain, com uma condição nele pré-definida que diz, quando esse carro bater, esse contrato vai autorizar um pagamento. Essa garantia ela é criptografia, ela é matemática, ela é 1 mais 1 igual a 2. A gente não depende mais de confiar num terceiro para ter essa garantia.
E uma vez que essa tecnologia ela se populariza e a gente, enquanto consumidor, tem a opção de escolha, na hora que a gente tiver um seguro montado em blockchain e os seguros tradicionais que a gente conhece, muito provavelmente a grande maioria vai preferir confiar em algo que é imparcial, que é descentralizado e que é uma garantia matemática, uma ciência exata. Eu queria falar uma coisa, até porque a gente precisa voltar um pouquinho e falar um pouquinho mais de blockchain. Até, né? Porque a gente falou blockchain, mas que raio, né? O que é isso, né? Então, a gente tem que pensar que, assim, blockchain, primeiro, é um registro de dados que quando você coloca uma informação lá dentro, essa informação, ela é imutável, então você não pode fraudar, você não pode alterar. E por que ela é imutável? Por que ela fica lá dentro dessa maneira? Porque existe um consenso descentralizado para que a informação não seja alterada. E isso é muito interessante, porque, de novo, a gente está falando de retirar intermediários, retirar organizações, instituições, e ao invés de confiar em instituições, aí sim, confiar na criptografia e na matemática, que já está registrada, e a gente ter essa imutabilidade por um consenso que não é uma votação, mas imagina que assim, são pessoas e computadores que não se conhecem e que não vão, digamos assim, entrar aí em algum acordo de que eles vão fazer alguma coisa errada, em alguma fraude, porque exatamente a vantagem disso é que um não saiba quem é o outro e que isso funcione de maneira realmente descentralizada. Então, todas essas pessoas, entidades que estão com esses computadores, eles entram em consenso para que não, essa informação, essa transação está correta, e a gente fala muito em transações, né? Que a transação pode ser um envio de dinheiro, pode ser a publicação de um contrato inteligente, pode ser uma transação de um contrato inteligente. Então, existem esses validadores que validam essas transações e que entram em acordo de maneira descentralizada. Eles são incentivados para isso. Então, você é incentivado a validar o correto. Se você tenta fazer alguma coisa errado, isso é muito mais caro do que fazer o correto. Então, isso que traz a confiança e a transparência de tudo também. Porque esse blockchain, ele é transparente, então qualquer um pode ir lá e ver as transações que estão lá dentro. Pode existir mecanismos de privacidade, mas que a ideia é que as transações elas são transparentes do mesmo jeito. Você tem a imutabilidade dos dados e você tem a garantia de que os dados que estão lá estão corretos, porque houve uma validação de partes que não têm interesse em participar da validação do dado. Perfeito, perfeito. Deixa eu lembrar aqui que a gente está gravando durante a edição 2022 do Spring Festival e a gente quis gravar um barulho de fundo porque a gente acha que é muito interessante a gente mostrar esse burburinho, assim, essa efervescência, porque é isso que o festival promove, né? Assim, é o encontro, é a discussão e tudo mais. E provavelmente esse podcast só vai ao ar, esse episódio só vai ao ar em 2023, né? Quem está ouvindo agora com certeza está em 2023. E essa pessoa pode estar se perguntando assim, olha, eu acompanho o Screen e gosto dessa pegada do Screen de que criatividade e inovação gera negócio, gera emprego, gera renda. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é, a Web3, ela já está madura para que eu possa querer trabalhar com a Web3, que eu possa querer lançar um negócio na Web3? Como eu faço isso? Assim? Talvez seja muito distante para as pessoas. Então, se eu quiser trabalhar com Web3, quais caminhos eu posso seguir? Quais são as empresas que estão sendo lançadas aí nesse ambiente da Web3 e que estão tendo mais sucesso? Lembrando que isso vai ser ouvido em 2023, hein? Então... Olha, Lucas, eu sempre digo nos bate-papos que eu faço que, na minha opinião, o maior desafio hoje da Web3 é o material humano. É uma tecnologia muito nova, que está se desenvolvendo de uma maneira muito rápida. E, lógico, a gente deve muito isso à internet. A internet ela facilita a troca de informações de uma forma que antes a gente não tinha. Então, esse conjunto faz com que essa tecnologia esteja sendo desenvolvida muito rápida. Então, sim, para a primeira pergunta, está num bom momento para quem quer empreender, para quem quer pensar soluções a partir dessa tecnologia, para quem quer desenvolver soluções a partir dessa tecnologia. Eu diria que talvez seja o melhor momento, que a gente está num momento muito embrionário de tudo, então é onde as oportunidades estão borbulhando. Como trilhar esse caminho? Eu posso oferecer e colocar à disposição do pessoal as comunidades da Chainlink. A Chainlink Labs, ela é um protocolo dentro do universo de Web3 que tem uma rede de oráculo descentralizada que oferece um monte de solução para
para esse novo universo. E a gente tem alguns grupos, a gente tem hoje o nosso grupo de Telegram que vai entrar aqui na legenda, no lettering, mas nesse grupo a gente, não só eu estou lá disponível, como a Sol também participa e outros advocates que a gente chama, que são os embaixadores da Chainlink no Brasil, se fazem presente para ajudar a tirar dúvida, a direcionar para o caminho correto, a prover informação, prover documentos que ensinem. Então, eu acho que buscar esse porto seguro, assim como tem na Chainlink, a gente tem também na Play for Change, existe também a comunidade da Ethereum, que a gente faz parte. Então, existem algumas comunidades muito legais hoje em que tem uma galera que está com o mesmo propósito, que é de desenvolver a tecnologia. Isso é uma coisa muito importante de se falar, tá? A gente preza muito pelo desenvolvimento da tecnologia. Ainda existe uma visão muito rasa sobre criptomoedas, de que criptomoedas é algo que a gente compra para ficar rico. E muita gente ainda está preocupado com preço, com a análise gráfica. Não é sobre isso. As criptos, elas são mais uma das ferramentas que existem dentro da Web3 e que são sim importantes para que essas engrenagens funcionem. Mas eu gosto de deixar isso claro porque as discussões de preço, elas não são bem-vindas. Nos grupos, elas não ajudam no desenvolvimento da tecnologia. Então, quem quiser participar do grupo, estão todos convidados, mas vamos falar de tecnologia lá dentro. Eu queria falar uma coisa, assim, porque quando você fala aí, quem pode participar, né? Esse é um mundo e é um novo universo de tecnologia que está precisando de todo mundo, tá? Então, atenção, advogados, todos os advogados que quiserem entender das leis e descobrir como é que aplicar tudo isso e inovar e ajudar as empresas a entrar nesse mundo, precisa de advogado, precisa de gente de marketing, com certeza. Como é que a gente traz isso, todo esse conhecimento para a população em geral? Qual a melhor forma de publicar isso? Qual a melhor forma de divulgar? Com certeza. Precisamos de gente de projeto. Não há dúvida nenhuma de que todos esses projetos, todas as empresas que querem trabalhar com Web3, precisam de gestão de projeto. Então precisa de gente com projeto. Precisa de desenvolvedor? Absolutamente. Os desenvolvedores criam os smart contracts, fazem toda a interação que a gente precisa. Então, passei aí por algumas áreas, né? Então, desde o operacional, precisamos de gente de todas as áreas. Então, se você quer vir para esse mundo, você é muito bem-vindo e esse mundo é novo. Você vai começar a partir de tecnologia de ponta, você vai começar antes das outras pessoas e você vai ser um grande sucesso lá na frente porque você começou primeiro, você vai ter mais experiência no futuro. Então, eu quero convidar todo mundo para vir para esse mundo. E não podemos deixar de mencionar o grande parceiro do Screen Festival 2022, o Sebrae, que há 50 anos está ao lado de quem fez história ontem, constrói hoje e cria o futuro todos os dias. Deixa eu aprofundar um pouco isso. Assim, o Screen ele é realizado pela BMP, que é a Associação Baiana do Mercado Publicitário. Então, você falou que a Web3 precisa de publicitários. Sim. O nosso público, que é publicitário, assim, qual seria o primeiro passo? Entrar no grupo da Chainlink e que tipo de conteúdo eu vou ver lá? Assim, quais são as aplicações publicitárias que já estão sendo executadas? Para onde vocês acham que esse mercado vai? Eu deveria aprender modelagem 3D ou a linguagem de programação? Ou o fato de eu ser criativo já ajuda e quem vai cuidar dessa parte técnica é uma outra pessoa? Assim, vamos falar para esse público especificamente, para os publicitários, quais seriam os passos, né, o beabá? Bom, primeiro é interessante você pensar que quando você vai diretamente na internet pesquisar isso, você vai ter informação boa, mas você também vai ter muito ruído. Por isso que a gente fala em ir para comunidades que já estão, digamos assim, bem selecionadas e bem colocadas no mercado em termos de conhecimento. Por isso que a gente está falando da Play for Change, da Chainlink Labs, da Ethereum Foundation, que é até um dos blockchains, né? Então isso vai te trazer caminhos para você pegar a informação de maneira mais segura. Não necessariamente você precisa saber, um publicitário, algum marketing precisa saber criar um smart contract. Mas é uma experiência legal? É. Tipo, eu já dei curso, por exemplo, para advogados, ensinando a criar tudo. Vale a mesma coisa, pode dar curso para publicitário, para um monte de área, porque você participar disso de uma maneira mais prática te ajuda a entender melhor o que está acontecendo. Mas
pensando em publicidade, aí você mesmo pode me dizer o que os publicitários pensam em termos de produto, em termos de como divulgar um produto, em termos de criação de marca, de você colocar tudo, digamos assim, na mesma linha de uma marca. Então a gente vê na própria Team Link Labs todo o cuidado que eles têm com isso. A equipe de marketing é gigantesca. E é isso, para você, inclusive, publicar um post no blog, vai ter revisão, vai ter... todo mundo tem que estar falando a mesma língua, a gente tem documentação, tem a mesma coisa, a gente tem muitas áreas trabalhando junto, até para fazer um retweet, para criar um tweet. Então, tudo isso são coisas de marketing que fazem muito sentido, né? Assim, Você falou assim, o que é que o mercado publicitário enxerga quando pensa em Web3? E eu vou aproveitar para devolver uma pergunta para vocês, que é: boa parte do mercado publicitário acha que o Web3 é metaverso. E aí eu queria que vocês falassem, é isso mesmo, quando eu falo Web3 eu estou falando do metaverso. O que é o metaverso e qual é a diferença, se houver, do metaverso para o Web3? E vou além. Por que eu falei isso? Né? Porque hoje o que o mercado de marketing consegue ver mais da Web3 é porque a empresa X lançou a NFT. Aí vou pedir para vocês explicarem o que é NFT. Boa. A empresa X lançou uma loja num mundo virtual. Então, é isso que é Web3? Então, no fim do dia é como se fosse um game? Então, o que é Web3? O que é o metaverso? Qual é a diferença? Qual é a relação? Bom, o metaverso ele faz parte da Web3. Né? Eles não são coisas distintas. O metaverso ele existe dentro da Web3. O metaverso, realidade virtual, é algo que não nasceu na Web3. A gente ouviu falar a primeira vez em Second Life lá nos primórdios da internet. O que muda agora para o que a gente tinha antes é justamente a descentralização e o exercício da propriedade dentro desses metaversos. A gente hoje pode ter um terreno de um metaverso registrado na nossa carteira e a gente de fato tem a propriedade desse terreno. Esse terreno ele é representado por um NFT. Então o metaverso ele mudou a partir da Web3 porque muda a forma como a gente se relaciona ali dentro. A gente passa de fato a exercer a propriedade. Voltando à pergunta anterior da indústria... Deixa eu falar de NFT antes? Pode, lógico. Eu acho que assim, todo mundo fica assim, NFT pra cá, pra lá, que raio é isso, né? Bom, primeiro, NFT, ele é a gente fala que é um non-fungible token, que é um token não fungível, e token não é aquele negocinho de banco que a gente tem, tá? Começa por aí. Então, o token, ele pode representar coisas que são valores que a gente chama de fungíveis. Por exemplo, 2 notas de R$100, se eu trocar uma pela outra, vale a mesma coisa, isso é fungível. Mas imagina assim, uma obra de arte, é uma coisa única, infungível. Um apartamento, ele pode ser representado pelo IPTU dele, que é único, ele é infungível, ou ele pode ser representado com uma quantidade de tokens e ser fungível. Então, até o seu modelo de negócio depende de como é que você vai representar a própria propriedade, assim. Eu gosto de falar, por exemplo, em NFT, que eu sou um NFT, você é um e você é outro. Somos únicos. Sim. Certo? Temos a nossa genética única no mundo e tem mais ainda, eu gosto de dizer, e todo mundo às vezes quando pensa em NFT, pensa numa coisa estática, que nunca mais vai mudar. Nós somos NFTs e nós somos NFTs dinâmicos, porque a gente vai ficar mais velho, não mais novo, eu espero não ficar mais gorda e sim mais magra, mas a ideia é que assim, vamos mudar o tempo inteiro, temos as nossas conquistas, as nossas experiências e tudo isso pode estar representado dentro do nosso NFT. Então, aí, pense que o NFT ele é uma representação, pode ser de uma pessoa, pode ser de um imóvel, pode ser de um carro, pode ser de uma obra de arte, pode ser de qualquer coisa. É o que você quiser representar fora do mundo real, representar em uma blockchain, representar em Web3. E aí a gente vem até para um outro ponto, até quando a gente fala em um dos grandes desafios que a gente tem em Web3, é como é que a gente conecta esse mundo virtual, que não necessariamente é só metaverso, mas pode ser só Web3, como é que conecta isso com o mundo real? E aí que entra, por exemplo, até a própria Team Link Labs, que é onde a gente trabalha, que cria ferramentas para conexão com o mundo real, em todos os sentidos. Que sejam ferramentas para você ter valores como cotações de diferentes lugares e você ter um consenso de valor único. Isso você está conectando ao mundo real. Que seja calcular um número aleatório. Saber que o dia primeiro chegou.
saber que o dia primeiro chegou em automatizar eventos. Então tudo isso são coisas do mundo real que a gente pode trazer. Olhar, por exemplo, qual é a temperatura. Então hoje choveu, eu quero que alguma coisa mude na minha plantação. Ou falando em seguro, imagina que assim, você pode ter uma ligação com o mundo real, então um oráculo que a gente fala, que está monitorando o tempo e que viu que choveu o mês inteiro. Então isso vai liberar uma verba financeira na sua carteira porque você tinha um seguro para isso, sua produção está perdida e por aí vai. O excesso de chuva, no caso, danificou sua plantação. Né? Tem um universo... Você fez uma pergunta, né? O que eu posso dizer para o pessoal de marketing para eles mirarem? O que essa galera deve mirar? Cara, se alguém disser que tem uma resposta pronta para isso, é mentira, porque é um universo muito embrionário. A gente está aprendendo as soluções que são possíveis a partir dele. O que eu diria para todo profissional de marketing que queira desbravar é: entenda os fundamentos da tecnologia, porque o seu cliente não vai saber lhe dizer o que ele quer também. Ele só vai lhe dizer, tipo, tô vendo que essa parada aí tá popularizando, eu quero estar aí dentro. Se você vai sugerir para ele ter um espaço no metaverso, se você vai sugerir para ele lançar uma coleção de NFTs, se você vai sugerir para ele participar os usuários, os clientes das tomadas de decisão e da governança do seu negócio, não sei. É algo que a gente vai ter que elaborar junto e pensar junto com cada cliente, com cada um. E aí, eu diria que pra mim, posso estar errada, tá? Mas na minha visão, nem é o cara de marketing que vai dizer isso, tá? Vai ter que ter um cara de negócio que entende blockchain, Web3, metaverso em termos de negócio e que vai trabalhar com um cara de marketing para um definir o produto, o outro põe o produto no ar, né? Assim, faz o acontecimento. Várias aplicações de negócio, mas existe uma filosofia libertária. Essa questão da descentralização, eu acho que vem entender essa filosofia e os conceitos. Eu queria que vocês falassem, lembro que nos primeiros papos com o Jeff, ele falou sobre a questão do dinheiro. Para além das criptomoedas, a Web3 e as blockchains, ela vem para tirar o monopólio do dinheiro e isso depois serve para tudo. A Web3 para tirar os monopólios. A gente falasse um pouco disso, né? Eu acho que assim, aí a gente tem que voltar para o início, né? A gente tem que falar realmente de como começou a blockchain e Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda, porque, primeiro, o Bitcoin foi criado por um pseudônimo, ninguém sabe quem é, e acho que isso, inclusive, é o que faz com que ele exista até hoje, que ele não conseguiu ser destruído. E, basicamente, isso aconteceu na crise de 2008, exatamente no final da crise de 2008. Então, era um momento até mundial onde houve uma crise em banco, uma crise em instituições e surge uma forma de dinheiro que ninguém sabia o quanto isso ia valer de dinheiro real realmente, né? Mas uma nova forma de você trocar valor pela internet de maneira descentralizada, com um consenso que é a validação das transações, que não depende de nenhuma pessoa, de nenhum banco, de nenhuma instituição, de nenhum governo, que nenhum governo consegue parar e que está aí até hoje. E é disso que a gente está falando. Então, para você entender o poder disso, aí se a gente vem disso, de como começou o Bitcoin, o blockchain nessa época, a gente vem para as finanças descentralizadas, que imagina que você pode transacionar qualquer valor financeiro, inclusive que seja derivativos, opções, coisas mais elaboradas do mundo financeiro, 24 horas, 7 dias por semana, o mercado não abre, o mercado não fecha, de maneira automática, que não, de novo, que nenhum banco consegue parar, que nenhum governo consegue parar. Inclusive, eles já tentaram parar alguns tokens, a comercialização de alguns, eles conseguem parar que uma determinada aplicação ofereça na aplicação, no front-end que a gente fala, né, na página web que você entra, mas não para no smart contract. Quem sabe vai lá e executa. Então isso não para nunca mais, gente. Então a gente está falando do poder de você ter coisas eternas, financeiras no mundo inteiro.
Deixa eu pegar esse ponto. Eu acho que você também vai querer falar sobre isso, mas eu vou acrescentar um ponto que é quando você fala da front-end. E aí é outra coisa que se relaciona com marketing. Eu ouço que um dos gargalos hoje para que a Web3 popularize é a parte do UI, UX. Precisa ser mais fácil para os usuários entrarem para esse mundo. E quem pode criar as interfaces, quem pode pensar na experiência do usuário pode ser a nossa área de marketing. Então, Jeff, além de falar dessa filosofia aí, descentralizada, eu queria que você falasse de como existe uma oportunidade para melhorar a experiência do usuário, para que a gente tenha mais pessoas na Web3. Bom, com certeza. Dando antes continuidade a o que Sol falou, eu estava ansioso por essa sua pergunta, porque eu acho que outro grande ganho que a Web3, a blockchain, toda essa tecnologia traz, é a democratização dos serviços financeiros. Hoje, através dos projetos DeFi, você tem serviços de banco que acontecem de maneira descentralizada na Web3. E para você usar esses serviços, você precisa ter uma carteira digital. Para você ter uma carteira digital, você precisa ter um celular e uma internet. Diferente dos sistemas financeiros tradicionais, lá a gente não precisa de CPF, a gente não precisa de CEP. Então, talvez para ninguém daqui isso seja uma grande coisa, porque a gente tem CPF e a gente tem CEP, mas para aquele rapaz, para aquela menina que mora naquele beco lá da comunidade, num território em que eles não têm acesso à grande maioria dos serviços do Estado, agora eles têm. Agora lá dentro, a gente é código, ninguém sabe se aquela carteira, por trás dela, tem uma pessoa que mora no Leblon, que é o metro quadrado mais caro do Brasil, ou se mora dentro da comunidade de não sei onde. Então, isso para mim também é algo lindo, assim, é algo que de fato empodera a gente enquanto comunidade, enquanto sociedade. Falando da parte de interface de usuário, eu gosto de dizer que a gente está na internet de 92. Você lembra aquela internet de escada? Que era tudo mais difícil. Seu primo tirava o telefone do gancho, você queria matar ele, porque caía a sua conexão ali, o jogo que você estava ia para o espaço. Então, a gente está no início da tecnologia e com certeza a interface de usuário é algo que ainda precisa melhorar muito. Quando o pessoal for começar a desbravar, que eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo esse podcast vai começar a desbravar, você vai instalar uma carteira digital no seu navegador ali, que é uma extensão. Quando você começar a usar os protocolos, você vai perceber que existem múltiplas blockchains, que existem várias blockchains. Para você interagir com cada uma dessas blockchains, você vai precisar adicionar na sua carteira uma nova rede. Esse é um processo super técnico, assim, que você vai lidar com vários códigos, vários numerozinhos, você tem que copiar e colar as coisas. Então é um processo arcaico. Eu não tenho dúvida de que com o desenvolvimento da tecnologia e com mais gente olhando para isso, enxergando o universo de oportunidades que tem ali, a gente vai melhorar essa interface para cada vez ficar mais fácil para o usuário, para que seja intuitivo, como a internet hoje faz. A gente não sabe quais são as engrenagens que estão por trás de todos os apps que a gente usa na internet. Mas a gente sabe o que ele resolve, onde é que ele me faz e tem os botões ali de cliques e a gente faz acontecer. Então a Web3 ela vai passar por esse processo, ela está passando por esse processo também. A gente está em 1992, vai demorar para chegar em Não, porque a internet ela já fez uma parte que foi a facilidade da troca de informações. A Sol não gosta mais da tal da descentralização das informações, que eu tentei falar, que na verdade é a forma da gente se comunicar, né? Hoje qualquer um, através de um dispositivo de celular, pode mandar uma mensagem dizendo o que bem entender para qualquer lugar do mundo. Então hoje a gente tem muito mais acesso à informação do que a gente tinha em 92. Então essa bolinha de neve, ela continua. Também para deixar todo mundo tirar o fear of missing out de todo mundo. Não vai demorar 30 anos, mas também vai acontecer em 30 minutos. A gente tem um tempo aí, vai ter uma jornada de desenvolvimento. Vocês vão ter tempo de aprender mais sobre isso e o mercado vai crescendo. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Eu queria deixar a palavra para que vocês possam dar uma mensagem final para a nossa audiência. Com certeza uma mensagem inspiradora de como a Web3 vai contribuir para a gente ter uma sociedade melhor e mais especificamente de como as pessoas podem entrar nesse mundo. Bom, eu gosto de usar uma frase de Einstein, que eu acho que se encaixa muito a esse momento que a gente vive, que diz que uma mente que se abre para uma nova ideia, ela nunca mais volta a ser do mesmo tamanho. E é o que eu proponho a todo mundo que está assistindo, abra a mente para essa nova ideia, procure entender
o que que isso busca resolver e quais as oportunidades que isso traz para a gente enquanto sociedade, traz para a gente enquanto profissional. E desfrutem e participem. A gente precisa desse movimento em comunidade para que essa tecnologia cada vez mais se empodere, se desenvolva e resolva os problemas que a gente precisa. Mais uma vez, eu também gostaria de convidar todo mundo a participar das comunidades da Team Link Labs e da Play for Change. Novamente vai estar aqui no lettering para vocês, os nossos grupos de Telegram, os nossos grupos de Discord, e vai ser uma honra interagir com vocês, trocar figurinha. Estou aguardando a galera lá. Muito bom. Bom, como eu já falei, eu acredito que vai estar todo mundo na Web3 em poucos anos, seja você usuário ou se você quiser começar mais cedo, como eu já comentei antes, tem um mundo de possibilidades para os profissionais de todas as áreas agora. Você pode começar assim que você assistir esse vídeo, começa a estudar, tem muita coisa para aprender, tem muita coisa que você pode desbravar, que você pode inclusive virar uma referência no assunto, então vale a pena se especializar em alguma coisa nesse sentido. Eu convido a todos, além de todas as redes sociais que o Jeff já até comentou, a gente usa muito Twitter, tá, em Web3, inclusive eu deixo depois o meu Twitter com vocês, que é até meu nome e sobrenome, Solange Gueiros, porque eu acabo colocando lá os próximos eventos que eu estou fazendo, até pelo mundo inteiro, não só no Brasil, e quem sabe a gente pode se encontrar por aí. E Lucas, só queria agradecer também novamente, não só o convite, mas agradecer e parabenizar a iniciativa do Screen de trazer esse assunto para dentro, de dar essa abertura para a gente estar aqui falando de maneira tão disruptiva de algo que é tão inusitado e tão novo. Eu acho que isso é de um enriquecimento para a turma que está participando aqui desse evento e é de uma grandeza incrível. Então, parabéns e mais uma vez obrigado. Eu agradeço a participação de vocês. Eu sou entusiasta da Web3, conversado com o Jeff, a gente participou de um painel aqui do Screen sobre isso no ano passado. De verdade, eu vejo uma oportunidade muito grande para que muita gente possa entrar no mercado novo, remunera bem, economia limpa, apesar de questionar a pegada de carbono, mas já tem solução para isso. Então, eu queria agradecer a vocês. A ideia é que esse podcast, esse episódio sirva para fazer com que todo mundo se interesse pelo assunto, possa ir atrás. Então, vocês falaram da Chain Link, mas também peço que vocês falem os seus perfis pessoais para as pessoas acompanharem vocês e o Jeff. Lógico, o meu Instagram e o meu Twitter, eles são iguais, é Jeff Beltrão. Jeff escreve Jeff Beltrão, tudo junto, e tô lá, só me encontrar. Bom, eu já falei o meu, o Lucas escreve pra gente, né, na descrição e tal, que é meu nome e sobrenome tudo junto. E eu queria reforçar o que o Jeff falou, eu acho que é muito importante a gente trazer toda essa inovação aqui pro festival e aí levar isso pro Brasil inteiro, a partir de Salvador. Agradeço a vocês. Então, esse foi mais um episódio do Screencast, o podcast do Screen Festival, evento organizado pela Beijo, com a Saltura de Salvador, que conta com apoio e patrocínio do Sebrae e da Rede Bahia. Então, muito obrigado, até o próximo episódio, pessoal. Screencast, um oferecimento do Sebrae. Há 50 anos criando o futuro todos os dias. E Rede Bahia.